continuando, então, com o assunto de eletroquímica, aqui nos interessa a eletrólise. Pelo que a gente viu até aqui, né, a gente estava estudando as pilhas até então, nas pilhas a gente vai ter sempre reações químicas espontâneas, que são capazes de produzir corrente elétrica. No entanto, algumas reações químicas não são espontâneas, mas elas podem ocorrer quando induzidas por corrente elétrica. Então, a eletrólise, ela é um processo de indução de reações químicas, de oxidação e redução não espontâneas pela passagem de corrente elétrica. E aí isso tanto vai servir para soluções iônicas quanto para sais fundidos. Então, de maneira muito simples, quando a gente estiver lidando com reações espontâneas, a gente está lidando com pilhas. Quando são reações de oxirredução não espontâneas, que precisam ser induzidas por uma corrente elétrica, eletrólise. Na eletrólise, como nas pilhas, também vão haver dois eletrodos, o catodo e o anodo. O que muda é que os polos são invertidos. No caso da pilha, como a gente viu num dos vídeos anteriores, o anodo é o polo negativo e o catodo o polo positivo. Já para a eletrólise, o anodo é o polo positivo e o catodo é o polo negativo. E a eletrólise, ela é um processo muito utilizado na indústria. Em função das especificidades da eletrólise, inclusive, ela pode ter diferentes tipos e diferentes nomes. Mas nos interessa aqui dois processos em específicos. A eletrólise aquosa e, como o nome já sugere, essa é a eletrólise que ocorre em água, né, ou solução aquosa. E nesse caso, como o solvente é a água, além do eletrólito, os íons hidrônio e hidroxila também vão estar presentes e também vão interferir no processo. E um segundo tipo que nos interessa é a eletrólise ígnea. E neste caso, a eletrólise ocorre em material fundido. E, por assim ser, neste processo não tem competição entre os íons, porque os únicos íons que vão estar presentes vão ser aqueles provenientes das substâncias fundidas. E a eletrólise ígnea, inclusive, é muito utilizada para obter metais a partir da fusão dos seus minérios. Mas esse processo de redução consome grandes quantidades de energia. E a eletrólise tem muitos usos que são importantes para a indústria. Então, por exemplo, o processo de eletrodeposição ou galvanoplastia, que é um processo de deposição de finas camadas de metais sobre os objetos pela passagem de corrente elétrica em uma solução eletrolítica. O objeto que vai ser revestido é o catodo e ele fica numa solução cujo eletrólito tem como cátion o metal a ser depositado. Por exemplo, prata e ouro para revestir semijoias, ou prata para revestir talheres, níquel e cromo para revestir peças automotivas e industriais. Geralmente, esse processo é usado por garantir uma grande resistência à corrosão para esses materiais depois do revestimento, mas também por uma beleza estética. Uma outra possibilidade é a proteção catódica. Esse processo é muito utilizado para evitar a corrosão em estruturas muito grandes, onde um revestimento por pintura seria inviável, por ser muito dispendioso ou muito difícil. Então, a gente coloca em contato com o metal que a gente quer proteger um pedaço de metal que se oxida mais facilmente do que ele. Dessa maneira, constitui-se uma pilha em que o metal a ser protegido é o catodo e o outro metal é o anodo, chamado de anodo de sacrifício ou metal de sacrifício. Geralmente, utiliza-se o zinco, porque ele é relativamente barato e tem um potencial de redução menor que a maioria dos metais. Então, quando o zinco estiver presente como anodo de sacrifício,
quem vai sofrer esse processo corrosivo é ele e não essa estrutura grande que a gente quer proteger. Um exemplo muito comum em que esse processo é útil é na questão de proteção de cascos de navios, né? Que não se quer que ele seja corroído com facilidade, mas pintar um casco de navio pode não ser tão simples assim. Uma outra aplicação do processo de eletrólise seria da purificação de metais, quando, por exemplo, se pode recuperar a prata de filmes fotográficos, que hoje em dia já não são tão utilizados como antigamente, ou de radiografias, ou então a purificação do cobre para se poder fazer a confecção de fios elétricos, entre outras possibilidades. Então, isso nos mostra que a eletrólise, apesar de não ser um processo espontâneo, né, e consumir energia para acontecer, é um processo muito útil e muito importante na indústria química. Então, esse vídeo a gente fica por aqui e a gente vai, então, ter mais um vídeo para encerrar todas essas questões relacionadas à eletrólise. Então, até o próximo vídeo.